Olá, meus amigos, aqui quem está falando é o Cristiano e hoje nós vamos dar continuidade à correção da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma prova que foi realizada pela banca VUNESP. Neste vídeo eu vou resolver as questões de número 23, 22, 23 e 24, na sequência, 22, 23 e 24. Beleza? Vamos lá. Questão 22. Em uma empresa trabalham 150 funcionários, sendo 14% deles no setor administrativo. Dos demais funcionários, 9 deles trabalham no estoque e 40% do restante no setor de vendas. Em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários do setor de vendas representa uma porcentagem de... Pessoal, essa questão é uma questão simples, porém tem que ter muita atenção na interpretação do texto, porque o que pode dificultar a sua resolução é justamente a interpretação do texto. Vamos lá. Na empresa eu tenho um total de 150 funcionários. Então, 150 funcionários é 100% do total de funcionários dessa empresa. 14% deles trabalham no setor administrativo. Beleza? Dos demais, ou seja, tirando os 14%, vai sobrar uma quantidade desses demais, 9 trabalham no estoque e 40% do restante, já tirei os 9 também, no setor de vendas. A pergunta, em relação, você foi retirando, tirou os 14% do administrativo, tirou 9 do estoque, tirou 40% do restante. E aí, em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários do setor de vendas, que você descobriu aqui, esses 40%, representa a porcentagem de quanto? Vamos lá. Na prática, como que eu faço a resolução dessa questão? Primeira coisa, eu tenho 150 funcionários. 14% são do setor administrativo. 150 é o meu maior valor, é o total que eu tenho. Então, 100%. Vamos fazer por regra de 3 aqui, vai ter outros cálculos desses, eu faço de outra forma no meio da questão. A primeira, vamos fazer uma regrinha de 3. 150 é 100%, x é 14%. Eu não sei quanto que é 14% de 150 e eu quero descobrir. Como que eu faço aqui? Eu multiplico. X multiplica 100 vai dar 100x igual a 150 multiplica... Esse 14 ficou feio, deixa eu apagar aqui rapidamente. O número 1. 150 multiplica 14 vai dar 2.100. Logo, x vai ser igual a 2.100. Esse 100 está multiplicando x, passa dividido por 100. Tenho 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. 21 dividido por 1 vai dar 21. X é igual a 21. O que representa esse x aqui, pessoal? Não é a minha resposta. Esse x significa o quê? A quantidade de funcionários do setor administrativo. Aí fala o seguinte, ó, dos demais, 9 trabalham no estoque, ou seja, eu tenho que pegar 150, tirar esses 21, porque tirando 150 menos 21 me dá os demais, e eu preciso desse valor para continuar o cálculo. Então, pessoal, é o seguinte, tinha 150, 21 trabalham no administrativo, então 150 menos 21 vai dar 129. Beleza, pessoal? Por que 150 menos 21? 150 é o total, 21 é esses 14%, que é setor administrativo. Então, descobri que 14% é 21, tirei 21 de 150, sobraram 129. Esse 129 é esses demais aqui, ó, que o texto está falando. Então, desses demais, desses 129, 9 deles trabalham no estoque. Ah, tá, então eu tenho que pegar esse 129 aí e subtrair os 9 também, ó. Menos 9, vai sobrar 120. E a questão ainda continua falando, ó, do restante. Que restante é esse? O restante é esse 120, que eu já tirei os 9. Então, do restante, 40% do restante trabalha no setor de vendas. Qual é o restante? O restante é 120. Qual o valor que eu quero de 120? Eu quero 40% de 120. Como que faz isso? Ah, pode fazer regra de 3? Pode. Mas agora, como eu já fiz uma regrinha de 3 aqui, nesse cálculo aqui, esse 120 eu vou resolver de outra maneira.
Pessoal, vamos lá. Você quer saber quanto que é 40%, principalmente esses valores fechados e terminados por 0, 10, 20, 30, 40%, 50%. É fácil fazer dessa maneira. Você quer saber quanto que é 40% de 120? Você pega 120, divide por 10. 120 dividido por 10 vai dar 12. Você quer... Quando eu dividir por 10, eu dividi em 10 partes de 10%. Então, 12 é 10%. Como eu quero 40%, eu multiplico por 4. 12 vezes 4 é igual a 48. Beleza? Recapitulando, eu queria saber quanto que é 40%, que é o do restante, que é o 120. Quanto que é 40% de 120? Beleza? Eu já fiz aqui, no primeiro caso, uma regrinha de 3. Aqui eu não quis fazer regra de 3. Então, eu fiz o seguinte, dividi em 10 partes, ou seja, 10 partes de 10%. Como eu quero 40%, eu peguei 12, que é 10% de 120, multipliquei por 4. 12 multiplica 4 vai dar 48. Professor, 48 é a resposta, é a letra E? Não, pessoal, 48 não é a resposta, até porque esse valor aqui é número de funcionários, não é percentual. 40% que é percentual. 40% de 120 dá 48 funcionários, beleza? Essa ainda não é minha resposta. Qual é a pergunta do texto? É isso que eu tenho que ter em mente para responder a questão. Ó. Em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários do setor de vendas representa uma porcentagem de... Pessoal, qual o número de funcionários do setor de venda? É esses 40%, que é 48 funcionários. Esses aqui são do setor de vendas. Em relação ao número total de funcionários, quantos por cento? Qual é o número total de funcionários? É 150. Então, é só eu fazer uma comparação. 48 representa quanto em relação a 150? Existem diversas formas de fazer isso. Uma delas, pessoal, vou fazer aqui com esse roxo, simplesmente faz o seguinte, ó, 48 sobre 150, ou seja, 48 dividido por 150 vai te dar 0,32, que é a mesma coisa que 32%. Então, a resposta correta da questão 22 é a letra C, de casa. Professor, é o seguinte, eu não entendi por que isso. Toda vez que você quiser saber qual o percentual de um número em relação ao outro, você divide esse número pelo total que você quer. Então, eu tenho 48, eu quero saber quantos por cento 48 representa em relação a 150. Desculpem. Dividir 48 por 150 deu 0,32, que é a forma decimal de 32%. Professor, qual a outra maneira? Armando a regrinha de 3. 150 é 100%, 48 é X. Então, quantos por cento é? Aí é só desenvolver que você vai chegar ao mesmo resultado de 32%. Beleza, pessoal? Vamos agora para a questão número 23. Vamos lá. A garganta um pouco ruim. Uma pessoa encheu o tanque de combustível de seu veículo e, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Se ela tivesse percorrido 150 km, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento anterior, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque seria quanto? Galera, é o seguinte, essa questão aqui é uma questão que pode confundir o candidato, porque você pode pensar o seguinte: caramba, não me dá a capacidade do tanque, então como que eu vou saber quanto que sobrou? Vamos lá. Logo no início, o camarada percorreu 120 km. Percorrendo 120 km com a mesma velocidade, com rendimento constante, sobraram 12 litros. Ou seja, sobram 12 litros quando ele anda 120 km. Se ele andar 150 quilômetros, quantos litros vão sobrar? Eu não sei. Mas eu sei que sobram 12 litros se ele anda 120. Se ele anda 150, quantos litros vão sobrar? Sendo que é a mesma velocidade e o rendimento é constante. Ou seja, não vai alterar a velocidade e o rendimento não vai alterar.
Considerando isso, nós temos que analisar essas grandezas aqui. Como que analisa a grandeza ser direto ou inversamente proporcional? Primeira coisa, eu vou colocar uma setinha aqui. Eu vou colocar a primeira para baixo. A primeira eu posso colocar tanto para cima como para baixo. Ela não indica, não tem relação com esses valores. Eu não coloquei para baixo porque 150 é maior que 120. Não é por isso. Beleza? Eu só estou querendo fazer uma comparação com essa grandeza aqui. Como que eu faço? Eu vou perguntar o seguinte. Se eu andar mais quilômetros, vai sobrar mais ou menos gasolina no meu tanque? Ah, eu andei 120, sobrou 12. Se eu andar 150, vai sobrar mais ou menos que 12? É claro que se eu andar mais, eu vou gastar mais gasolina. Logicamente, vai sobrar menos gasolina. Andando mais, sobra menos gasolina. Beleza? Se eu andei 120 e sobrou 12, andando 150, com certeza vai sobrar menos gasolina. Logo, são grandezas inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais eu ando, quanto mais eu percorro quilômetros com esse veículo, menos combustível sobra. Logo, a grandeza litros é inversamente proporcional a quilômetro percorrido. Quanto mais quilômetro eu percorro, menos combustível sobra no meu tanque. Beleza? Feito isso, pessoal, feito essa breve comparação, eu preciso reorganizar isso aqui. Por quê? Se fosse grandeza diretamente proporcional, era só multiplicar aqui normal. Como é inversamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reorganizar essas duas frações aqui. Como que eu faço isso? O 12 aqui está em cima, eu jogo ele para baixo. Simplesmente assim. Vai ficar da seguinte maneira. X sobre 12 igual a 120 sobre 150. Eu só inverto um dos lados, pessoal. Então, eu inverti esse aqui, ó. Esse aqui é inversamente proporcional. O x ficou em cima, o 12 agora ficou embaixo. Como que eu resolvo isso? Agora é só multiplicar normal. 12 multiplica 120 e x multiplica 150. Então, vamos lá. X multiplicando 150 vai dar 150x. Isso, pessoal, é igual a 12 que multiplica 120. 12 que multiplica 120 vai dar 1.440. Logo, x é igual a 1.440. Esse 150 estava do lado do x, multiplicando. Ele passa dividindo. Dividido por 150. Então, pessoal, 1.440 dividido por 150, eu posso. Corto um zero aqui, corto outro zero aqui. Fica 144 dividido por 15. Beleza? Vamos lá. Então, 144 dividido por 15 vai dar 9. Opa! Vai dar 9. E 9 vezes 15, pessoal, é igual a 135. 135 para 44, faltam 9. Coloco vírgula aqui e um zero aqui. 90 dividido por 15, pessoal, vai ser igual a 6. 6 vezes 15 vai dar 90, sobra 0. Então, pessoal, a resposta nossa, x aqui, é igual a 9,6. Se ele andou 120 km, sobraram 12 litros. Se ele andar 150 km, vai sobrar menos, vai sobrar 9,6 litros de combustível. Resposta correta dessa questão, então, letra E de escola. Beleza? Vamos para a última questão. Questão 24. 4 amigos, vou pegar aqui o apontador, 4 amigos, Marcos, que chama de M aqui no gráfico, ó, M, Jorge, que chama de J no gráfico, Pedro, que é P no gráfico, e Caio, que é C, foram a um churrasco e cada um deles levou uma determinada quantidade de latinhas de cerveja, conforme mostra o gráfico. Eu já sei aqui no gráfico que Caio levou 8, Pedro levou 10, e Marcos levou uma quantidade, e Jorge também outra quantidade, que o gráfico também já está mostrando. Percebam que essa questão é muito fácil, só que se você for despercebido, você pode gastar mais tempo. Vamos lá. Se você for esperto, você gasta menos tempo. Considerando-se o número total de latinhas de cerveja levadas pelos 4 amigos, na média, o número de latinhas por pessoa foi 9. Ou seja, pessoal,
Foram 4 amigos que levaram latinhas. E se eu dividir a quantidade, se eu somar a quantidade que todos levaram e dividir por 4, porque foram 4 pessoas, vai dar uma média de 9 por pessoa. Pergunta: o número de latinhas de cerveja levadas por Jorge foi... Pessoal, eu posso, na verdade, aqui fazer de duas maneiras, pelo menos duas maneiras. Eu posso fazer o seguinte, ó. Pegar qual o valor de Marcos? X. Valor de Jorge? 2x. Então, x mais 2x. Mais 10, que é do Pedro. Mais 8, que é do Caio. Tudo isso, se eu dividir por 4, por que por 4? São 4 pessoas. Então, a média, assim, você soma os valores de cada elemento, divide pela quantidade de elementos, que é 4. A média me fala que é 9. Isso vai ser igual a 9. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou descobrir o valor de x, depois eu substituo aqui e vou descobrir quanto que Marcos levou e quanto que Jorge levou. Só que não necessita, pessoal, fazer essa expressão algébrica aqui. Por quê? O próprio gráfico já está dando o resultado, ó. Vejam que Caio levou 8. Está vendo que tem um 8 aqui em cima, mas está na direção do 8 aqui do lado? Está exatamente na direção. Pedro levou 10, está exatamente na direção do 10. Marcos levou x, mas é o x, ó, exatamente, claro que eu estou com a mão torta, na direção do 6. Então, x, pessoal, vale 6. Se x vale 6, aqui 2x vai ser igual a 12. E outra coisa, está exatamente na mesma direção do 12. Porque eu fazendo a mão livre não vai ficar bem perfeito aqui, mas está exatamente na mesma direção do 12. Então, essa questão cobrou mais interpretação de gráfico do que o próprio conhecimento da fórmula aqui da média. Porém, você poderia fazer de duas maneiras diferentes. Conhecendo e interpretando o gráfico ou fazendo essa expressão algébrica aqui para calcular a média. Você já sabe que a média é 9, você quer descobrir o valor de um desses elementos. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. O valor, a quantidade de latinhas que o Jorge levou foram 12 latinhas. Jorge levou 12 latinhas. Está aqui, ó. Jorge é letra J, está no enunciado. Ele levou 12 latinhas. Só analisando o gráfico, pessoal, percebendo que aqui é o número de latinhas, 12, a barrinha dele aqui está pareada com 12. Então, ele levou 12 latinhas. Se você fizesse isso e ainda tivesse dúvida, será que é isso mesmo? Será que está tão fácil? Qual era o passo para tirar a prova real e saber que você fez certo? Não está dizendo que a média foi 9 e foram 4 amigos? Não é? Então você pega, eu estou achando que o Marcos levou 6. Então pega 6 mais 12, que eu estou falando que o Jorge levou, mais 10 do outro, mais 8 do outro. Isso dividido por 4 tem que dar 9. Vamos ver se realmente dá 9? Se não dá 9, nós estamos errados. Se der 9, nós estamos corretos. 6 mais 12 dá 18. 18 mais 10 dá 28. 28 mais 8 dá 36. 36 dividido por 4 é igual a 9. Logo, nós estamos realmente corretos. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado pela atenção. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.